Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica da palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alegremos-nos, exultemos e demos glória a Deus, porque o Senhor Todo-Poderoso tomou posse do seu reino. Aleluia. Apocalipse 19, versículo 7.6. O cristianismo se propaga em meio às perseguições. Isso é o que nós vamos ver hoje na nossa liturgia. E essas perseguições irá impulsionar os discípulos de Jesus a saírem do comodismo, do centro da evangelização, Jerusalém, para as demais regiões e demais nações. Deixemos-nos, portanto, conduzir pelo Espírito Santo no seguimento do bom pastor. É isso que é a liturgia hoje quer nos direcionar. E diante de Deus vamos pedir perdão. Em que tenho errado em relação a Deus? Em que tenho errado em relação à pessoa do outro, do irmão? Em relação a Deus, tenho errado de que modo? Em que tenho entristecido o coração de Deus? Em que tenho entristecido a pessoa do nosso irmão? Vamos pedir perdão a Deus com o propósito também de perdoar a pessoa do nosso irmão. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido, pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me, nunca mais vos tornar a ofender, e espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Coloque a mão no coração e diga comigo: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Façamos o nosso ato de amor a Deus, como esse ato de amor que nós precisamos fazer todos os dias. O amor que é Deus quer ser correspondido. A caridade divina quer ser correspondida. É bom dizermos a Deus: eu te amo, meu Deus. E é bom nós darmos testemunho desse amor a Deus, dizendo e amando na pessoa do nosso irmão. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável, e antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 19 a 26. Naqueles dias, aqueles que se haviam espalhado por causa da perseguição que se seguiu à morte de Estevão, chegaram a Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia, embora não pregassem a palavra a ninguém que não fosse judeu. Contudo, alguns deles, habitantes de Chipre e da cidade de Cirene, chegaram a Antioquia e começaram a pregar também aos gregos, anunciando-lhes
a boa nova do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles. Muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, levou-o a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristãos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 86. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes. Reze comigo. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes. O Senhor ama a cidade que fundou no Monte Santo. Ama as portas de Sião, mais que as casas de Jacó. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Reze comigo. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes. Lembro o Egito e Babilônia entre os meus veneradores, na Filisteia ou em Tiro ou no país da Etiópia. Este ou aquele ali nasceu. De Sião, porém, se diz, nasceu nela todo homem. Deus é sua segurança. Reze comigo. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes. Deus anota no seu livro, onde inscreve os povos todos. Foi ali que estes nasceram. E por isso todos juntos a cantar se alegrarão e dançando exclamarão: estão em ti as nossas fontes. Reze comigo. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes. Evangelho segundo João, capítulo 10, versículos 22 a 30. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. João 10, versículo 27. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação,
Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. O cristianismo se espalhou em meio às perseguições. As perseguições impulsionaram os discípulos de Jesus a saírem do centro para ir em direção às nações, aos pagãos. E o Espírito Santo vai dando esse impulsionamento também na nossa vida e pede-nos hoje a palavra. É um propósito da palavra para a nossa vida hoje. Seguir a voz do bom pastor. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 19 a 26, vai relatar justamente a situação da igreja relacionada aos fiéis na época, que haviam, como diz no versículo 19, haviam se espalhado por causa do quê? Da perseguição que se seguiu após a morte de Estevão. Jesus, veja bem, dissera para os discípulos: ide a todas as nações e pregai o Evangelho. Mas parece-me que se não fosse as perseguições dar esse impulso obrigatório, eles não teriam avançado. Portanto, às vezes acontece nas nossas vidas também. É necessário que passemos por uma dificuldade para que possamos dar um passo adiante. Muitos dos fiéis chegaram à Fenícia, outros à ilha de Chipre, como diz a palavra, a cidade de Antioquia, embora se pregasse a palavra de Deus somente aos judeus, mas os pagãos também estavam a escutar. Alguns deles, porém, habitantes de Chipre, da cidade de Cirene, chegaram a Antioquia e começaram a pregar também aos gregos, anunciando-lhes a boa nova do Senhor Jesus, porque eles davam atenção, os pagãos davam atenção e correspondiam ao amor de Deus, que nós falamos todos os dias aqui no início da nossa liturgia. É necessário nós ouvirmos e corresponder ao amor de Deus. E a mão do Senhor estava sobre eles. Muitas pessoas acreditaram no Evangelho, muitas pessoas se converteram ao Senhor, como justamente nós vimos na leitura, e dessa forma o Evangelho se espalhou. Se nós perguntarmos como se espalhou o Evangelho para todas as nações, então a resposta é: começou a se espalhar a partir da perseguição aos cristãos, aos fiéis, que ainda não eram chamados cristãos, aos fiéis que residiam em Jerusalém. Espalhou-se por causa da perseguição que se sucedeu após a morte de Estevão em Jerusalém. E no Atos 11, 19 a 26, vai mostrar que foi assim que o reino de Deus cresceu. O que aparentemente parecia ser uma derrota para a igreja, aquela perseguição, a morte de Estevão, ao contrário, foi um impulso para o crescimento dessa igreja de Jesus. Isto também aconteceu na vida deles e acontece nas nossas vidas também, quando passamos por vezes situações de sofrimentos e provações, e às vezes até nos murchamos de uma gota d'água, fazemos uma tempestade, muitas vezes desnorteia o nosso equilíbrio emocional. Vamos agir como os cristãos que não baixaram a cabeça. Eles exilaram-se sim de Jerusalém. Não é fácil a vida de exílio, sair de sua terra, sair do seu aconchego, da sua cama, do cheiro da sua residência e partir sem saber para onde. Foi isso que aconteceu com os primeiros cristãos, mas que não baixaram a cabeça, não renegaram a fé. Quando passamos por uma provação hoje, lembremos-nos que é para nos impulsionar a atingir algo novo, novo objetivo. Se os fiéis não tivessem sofrido perseguições, o Evangelho não teria saído de Jerusalém. Quando acontece a perseguição, quando acontecem as dificuldades, as privações, as provações também em nossas vidas, é porque uma grande vitória está na nossa frente e vamos alcançar. Lembremos-nos disso. Após a tempestade vem o quê? A bonança, na verdade. Não vamos nos subtrair, nos desanimar. Deus quer nos preparar para o melhor, para o que virá.
Às vezes é preciso atravessar o deserto, o Mar Vermelho. É preciso que levemos um empurrão para sair desse comodismo. Por isso, as dificuldades pelo qual passamos é uma ocasião propícia para que percebamos a força, a ação de Deus, do Espírito Santo agindo em nós, em nosso favor e por meio de nós. A obra do Senhor quer nos impulsionar e ela se realiza na medida que somos provados e tentados, não esqueçamos disso. Por que se desesperar diante dos problemas? Quantas pessoas sofrem hoje de depressão? Cadê a fé? A depressão é um transtorno mental frequente em todo o mundo. Estima-se hoje que mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades sofrem com esse transtorno. A depressão é hoje a principal causa de incapacidade em todo o mundo e contribui de forma decisiva para a carga global de doenças. Mulheres são as mais afetadas e os homens. No pior dos casos, a depressão pode levar ao suicídio. Aliás, segundo a Organização Pan-Americana da Saúde, de siglas chamada OPAS, cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos. O suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens com idade entre 15 e 29 anos. Triste realidade. 79% dos suicídios no mundo ocorrem em países de baixa e média renda. E acontece muitas vezes quando a gente pensa em suicídio, que a pessoa se joga. Esse é o suicídio desesperador, é o pior de todos, mas a maioria acontece por ingestão de pesticida ou de algum veneno. É nas próprias casas, escondidos, que acontecem os maiores casos de suicídio. Enforcamento e arma de fogo estão entre os métodos mais utilizados, mais comuns de suicídio em nível global. Portanto, a maior parte dos suicídios nós não enxergamos. A minoria é desses casos desesperadores, de pessoas que se jogam e a gente toma conhecimento, mas a maioria nós não tomamos conhecimento. No Brasil, acontece uma morte por suicídio a cada 45 minutos. É grande o número de pessoas que se decidem. E no interior, quando a gente conversa com essas pessoas que elas não conseguiram ainda se suicidar, elas dizem de cabeça baixa: eu já quis desistir e acabar com a angústia que me acompanhava 24 horas por dia. É isso que elas dizem. Tenhamos cuidado para não chegar nesse abismo que nós chamamos lugar desesperador. Permaneçamos fiéis, confiantes nas promessas que Deus quer realizar nas nossas vidas, mesmo que aparentemente as coisas não estejam dando certo. Deus tem um plano na nossa vida, como aconteceu na vida dos cristãos, que passaram por provas muito maiores do que as nossas, não é verdade? A vida deles estava em jogo, era perseguição de morte, como aconteceu com Estevão. Eles estavam ameaçados de morte, mas não desistiram. Mas firmados na palavra de Deus, podemos dar ao mundo um testemunho de superação, de reviravolta, que vai dar uma resposta nas nossas vidas. É assim que o reino cresce, foi assim que o reino cresceu entre os fiéis e deve acontecer no meio de nós. O Espírito Santo é que nos impulsionará, nos sustentará e nos capacitará. Mas como isso vai acontecer se nós não temos o espírito da oração? E aqui acontece que, de fato, ocorre a falta de espiritualidade, a falta de comunicação com Deus, a falta de uma sese, a falta de estar com Deus todos os dias mergulhando na oração, leva muitas vezes a essa situação que nós falamos há pouco. Deus dá a graça a quem permanece firme nele, e nós não podemos permanecer firmes nele se não for por meio da oração. Por isso, não desistamos, pois Deus tem um plano a realizar na nossa vida.
Não vamos enxergar dificuldades como um fim. As dificuldades pelas quais estamos passando servirão como uma lição nas nossas vidas. Vamos aprendendo cada lição, colheremos os frutos de crescimento, colheremos os frutos de amadurecimento em nossas vidas espirituais. Barnabé viu a graça de Deus acontecendo, ficou muito feliz, exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor, com firmeza de coração, e diz a palavra que Barnabé era um homem bom, era um homem cheio do Espírito Santo e de fé. Esforcemo-nos, como a exemplo de Barnabé, por sermos homens bons, honestos, homens verdadeiros. E diz a palavra, devido ao testemunho de Barnabé, uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso, não se conformou, foi adiante à procura de Saulo. Encontrando Saulo, levou também a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão. Devemos muito a essa cidade de Antioquia, nós os cristãos. O que aconteceu em Antioquia, pasme os corações, não aconteceu com os judeus. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristão. Por isso, vamos honrar esse nome de cristãos. Por que os moradores de Antioquia chamaram de cristãos os discípulos? Porque eles davam testemunho com ações. Eles davam testemunho com ações. Eles observaram a vida desses discípulos e chamaram-nos de cristãos. E assim deve ser a nossa vida também. O Salmo responsorial, Salmo 86, o salmista apresenta uma oração de súplica e adoração. Este salmo, que provavelmente foi escrito por Davi, revela seu desejo de sua alma ser guardado pelo Senhor. Como hoje nós estamos falando aqui sobre o bom pastor, Jesus tem falado isso. O salmista queria ser guardado pelo Senhor. Ele tem sede desse Deus na sua vida. Ele pede ao Senhor que alegre o seu coração. Precisamos dessa satisfação de alegria que teve o salmista, nos regozijar em Deus, que nos dá uma vida feliz. Não é a vontade de Deus para nós uma vida de dores, sofrimentos? Por isso, vamos cantar em louvores ao Senhor todas as gentes. É necessário, todos os dias, nós estarmos focados nas vitórias, não lembrar dos problemas. Tem pessoas que já amanhecem pensando nos problemas, contando problemas. Vamos dizer assim, hoje eu vou em busca dessa vitória na minha vida. E no final do dia, se aconteceram 3 problemas e uma vitória, vamos lembrar dessa vitória, não vamos lembrar desses problemas. Vamos agradecer a Deus pelas provas. As provas servirão para o nosso crescimento. E no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 22 a 30, celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. E a gente sabe que o templo de Salomão era o maior de Jerusalém. Por isso, a festa da dedicação era o dia mais importante para os judeus. Era uma festa que lembrava a reconstrução do templo. Quando o altar foi elevado para oferecer-se ali o sacrifício, que somente os sacerdotes podiam oferecer, e eles não ficaram lembrando que esse templo fora destruído 3 vezes. Um ponto bom dos judeus, eles reconstruíram. Quando alguém quer destruir, o que nós temos que fazer? Reconstruir. Um ponto bom dos judeus, essa perseverança, não desanimar e reconstruir aquilo que o inimigo destrói. E nesse momento Jesus passeava pelo templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Veja a agonia dos judeus. Destaca-se aqui, primeiramente, eles estavam em dúvida. Até quando nos deixarás em dúvida? Eles mesmos mostraram que estavam sem fé. Eles queriam
entender acerca do messianismo de Jesus pela razão, não pela fé. Queriam entender a partir da ótica da razão. E Jesus vai responder: já vos disse, mas vós não acreditais. Ou seja, o problema é de vocês. Falta de fé. Faltava-lhes fé para os judeus, porque Jesus realizava as obras do Pai, dava testemunho, e muitos seguidores o seguiam, porque eles não queriam seguir Jesus. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. Eles deveriam observar que Jesus levava consigo uma grande multidão, não eram somente 12 discípulos, muitos acreditavam em Jesus. Jesus não dava testemunho somente com palavras, Jesus dava testemunho com suas obras, como na primeira leitura, Barnabé também dava testemunho com suas obras, e os pagãos acreditaram e se converteram, reconheceram as ações dos discípulos, dos apóstolos, chamaram até de cristãos, como hoje se denomina os seguidores de Jesus. Mas os judeus não se converteram, apesar de terem visto as obras que Jesus realizava. Até quando nos deixarás em dúvida? Era problema de Jesus? Era problema deles. Falta de fé. Por isso Jesus vai dizer: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Faltava isso para eles. Jesus, ele dava vida pelas suas ovelhas e dava a elas a vida eterna, como ele diz, para que elas não se perdessem, para que ninguém as tirasse de suas mãos. E Jesus vai dizer: meu Pai me deu essas ovelhas e ninguém pode tirá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Veja quanta alegria Jesus tinha de falar de suas ovelhas, como o bom pastor que ele era. Os judeus querem uma certeza, uma convicção, uma prova definitiva de quem é Jesus. Essa prova, porém, já foi dada por meio das palavras, por meio de atitudes que Jesus, ao longo de suas vidas, foi demonstrando. A cegueira estava neles, a surdez estava nos judeus, que impedia de ver o projeto de Deus em Jesus. Faltou-lhes boa vontade, faltou-lhes também abertura ao projeto que era novo, a boa novidade de Jesus anunciada. Os judeus tinham um caminho consolidado, o que nós chamamos hoje conservadorismo. Eles estavam ligados nas tradições, isso era difícil para eles. Era difícil para eles admitir uma postura nova, completamente nova. A forma como os judeus se relacionaram com Jesus pode nos ajudar hoje também a questionar a nossa vida. Tenho dado abertura ao novo na minha vida? Como vejo o novo? Tenho me aprisionado nas tradições ao conservadorismo? Devemos responder isso em nossos corações. Ó Jesus, Divino Mestre, os judeus não compreenderam tuas palavras, nem acreditaram em tuas obras. Aumenta, Jesus, nossa fé, arranca-nos a dureza do coração para acolher a tua voz, a voz do bom pastor, e possamos assumir em nós o teu projeto de mundo novo. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Hóstia Celestial, enche meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus, enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença, nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração,
quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom. A paz de Cristo. Salve Maria Santíssima.